Dia com Jesus. Deus abençoe a todos vocês, povo de coragem, deixar o leito, a cama quentinha, sendo um domingo, dia de descansar do trabalho da semana. O corpo, a carne está pedindo repouso, né? Mas há um chefe, há um que manda, né? E esse é Deus, é o Espírito Santo que habita no seu coração. Então, a irmã Branda diz assim que a carne diz, hoje não vou na igreja não, porque estou cansada demais. Mas o Espírito Santo diz assim, você vai sim. Quem manda nesta casa sou eu. Então vocês são guiados pelo Espírito Santo e por isso estão aqui. Deus abençoe nossos irmãos que estão nos ouvindo, aqueles que ainda ouvirão, que as bênçãos da palavra de Deus possam repousar sobre cada um. Nós vamos ler aos Hebreus, capítulo 9, começando com o versículo 24, que é a escritura que o nosso profeta usou para falar para nós sobre este grande tema. Olhe. A expressão, a palavra é bem pequena, mas o tema é glorioso. Podemos ler? Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer perante a face de Deus, comparecer por nós. E nem também por si mesmo se oferecer, muitas vezes, como o sumo sacerdote, cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para salvação. Amém. Grande Deus, gostaríamos de encontrarmos palavras para poder expressar o que há em nossos corações. Mas o Senhor é um Deus onisciente. O Senhor sabe todas as coisas, conhece todas as coisas, mesmo sem haver expressão por palavras. Então, Senhor Deus, aceita a nossa gratidão, nosso muito obrigado. E agora pedimos, se conosco nesta manhã, enquanto nós queremos meditar nesta mensagem que o Senhor inspirou o teu servo para falar conosco sobre este tema. Que teu Espírito Santo, Pai, que é o nosso guia, que é o nosso líder, que é o único que pode, venha para vivificar
esta mensagem em nossos corações. O pedimos, Senhor, e desde já somos agradecidos, no precioso nome de Jesus, teu Filho amado. Amém. Assentai-vos. Quantos já leram esta mensagem? Olhe, todinha? Muito bem. Quem mais? Nem eu também não li toda. A gente começa a ler, começa a meditar e começa a mastigar e vai lá e volta. E ultimamente o melhor lugar que eu estou encontrando para ler as mensagens é lá na chácara, viu? Vou para lá, levo uma mensagem e uma caneta e alguma coisinha você vai riscando, né? Para depois grifar. Muito bem, amados. Isso aqui vai ser muito bom para todos nós. É uma mensagem de vivificação de nossa fé. Então, o profeta de Deus, depois de fazer essa leitura, ele fez uma oração e nós vamos fazê-la, vamos orar juntamente com ele, bem curtinha, com nossos olhos fechados, corações abertos. Deus Todo-Poderoso, quem é o princípio de todas as coisas, quem fez os mundos por Jesus Cristo, nós viemos em tua presença, neste edifício, esta manhã, como uma reunião de teu povo, para primeiro nos oferecermos a ti para serviço, dar graças pelo que já recebemos de tua mão, orando para que tu abençoes a leitura desta palavra e que o Espírito Santo continue a tomar a palavra real para nós, ou melhor, a tornar a palavra real para nós. Enquanto olhamos para o autor da palavra, pois pedimos em seu nome, Jesus Cristo. Amém. Bom, ele diz, vamos tentar esta manhã tomar apenas 4 letras em uma palavra. Olhe, olhe, para um tema e tratar disto um pouco enquanto o Senhor nos guia a fazer. Tenho algumas notas escritas aqui e algumas escrituras às quais podemos nos referir à medida que avançamos. Olhe, O-L-H-E, olhe, que palavra! Uma palavra simples, porém tem um grande significado. Agora, amados, essa palavra olhe, de trás de cada olhe há uma voz. Há uma voz dizendo olhe. Agora sabemos que há muitas vozes no mundo hoje. O profeta pregou uma mensagem intitulada Escutando a Sua Voz. Então ele diz para nós que há muitas vozes no mundo hoje. E como há? Chamando sua atenção. Olhe. Vocês se recordam na mensagem Vida, irmão Brana, tomando aquele exemplo, mostrando de um lado o quadro de Jesus, o quadro de Cristo, e do outro lado o ventilador. Então ele diz, depende para que lado eu olhe.
se para o ventilador ou se para o quadro de Cristo. Depende para o lado que eu olhe, minhas emoções estão voltadas para isto. Vamos guardar isto. Então, por detrás de cada olho há uma voz. Então, depende em que você olha. Porque essas vozes estão chamando a sua atenção para olhar. Então, depende em que você olha, suas emoções estarão voltadas para aquilo. Muito bem. Então, o profeta continua nos dizendo, é aqui na frente. E tratar disto um pouco, enquanto o Senhor nos guia a fazer, já lemos aqui. A palavra, realmente, quando é usada com frequência, mas olhe, quando você ouve a palavra, geralmente é alguém tentando fazer com que você veja o que eles estão observando. Uma pessoa está observando algo e ele deseja que você também veja aquilo. Então ele diz para você, olhe, olhe. Meu Deus. Há tantas coisas, não é? Por detrás desta palavra, olhe. Mas vamos ler mais um pouquinho. Geralmente alguém tratando fazer com que você veja o que eles estão observando. Como gostaríamos, não é? De chamar a atenção das pessoas para olhar e ver o que nós estamos observando. Que Deus nos enviou um mensageiro profeta para restaurar a sua palavra e olhar e comparar esta mensagem com as Escrituras e ver que isso é realmente a Bíblia revelada. A menos que a pessoa não queira ver, né? Será que a pessoa pode olhar e não ver? Claro que pode. Jesus falando que eles vendo não veem, ouvindo não ouvem. São Mateus 13. Geralmente alguém tentando fazer com que você olhe, com que você veja o que eles estão observando. Eles dizem a você, olhe, como quando indo pela rua, alguém, pode notar alguma cena e dizer, olhe, e então explicar o que é. Na montanha, no cacto, ou o que quer que eles estejam olhando, mas a primeira coisa para chamar sua atenção é, olhe. Agora todos estão observando algo hoje em dia. Todos estão em uma expectativa. Isso é verdade. Consciente ou mesmo inconscientemente, mas todos estão em uma expectativa. Meu Deus. O profeta diz, todo mundo está observando algo e esperando que algo aconteça. Sabemos que o mundo está constantemente observando os céus. Para quê? Através do radar e as telas que eles têm, o profeta diz que temos ao redor do mundo, em cada nação, para a sua própria defesa.
tem um olho mecânico, algo do tipo procurando, olhando, não é? Olhando para os céus, procurando, observando, encontrar algo na tela de seu radar. Para a sua própria defesa, tem um olho mágico, algo do tipo procurando para encontrar algo para aparecer nessa tela, tal como um míssil atômico ou algo assim. Então, eles têm algo lá para enviar como resposta a isto, para as suas próprias defesas, não é? Então, amados, o mundo inteiro está em expectativa. Irmão Brana diz: todos estão atentos. A companhia Ford está procurando fazer um Ford melhor. A Chevrolet está procurando fazer um Chevrolet melhor. A cidade de Phoenix está procurando fazer uma cidade maior e melhor. A nação busca mais território para poder se espalhar, expandir. No caso da Rússia com a Ucrânia, né? A Rússia querendo tomar um pedaço da Ucrânia para quê? Para se espalhar, para se expandir, para crescer a nação. E a igreja, o profeta diz apenas a igreja, não é a noiva não, né? A igreja está procurando por mais membros, cada uma delas, sem sombra de dúvida. O que está certo, né? Mas a noiva está atenta à vinda de seu Senhor. Aleluia. Isaías 45, 22, o profeta diz: olhai para mim e sereis salvos, todos os termos da terra. Eu sou o Senhor e não há outro. Amém. Então a noiva está atenta justamente para isto. Todos estamos observando, meu Deus. Depende no que a voz está tentando fazer você manter a atenção. Alguns estão dizendo: olhe isso. E se for uma igreja, dizemos que queremos muito mais este ano, membros. Isso está bem, tem nada contrário a isso. Mas a voz que eu estou tentando lhe dizer esta manhã, disse o profeta, é como o escritor desta epístola, cremos ser Paulo, que está dizendo: aguardando a vinda de Jesus Cristo pela segunda vez, procurando por ele. Para fazer isso, você precisa ver algo antes de poder dizer a alguém para olhar o que você está vendo. O último versículo da Escritura que lemos, a Bíblia diz assim: Cristo oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá uma segunda vez sem pecado para o que os esperam para a salvação. E eu e você, nós estamos o esperando justamente para isto, para a salvação da nossa alma. Ele já veio e já nos redimiu através de seu sangue, e agora ele virá para nos levar, como ele prometeu em São João, capítulo 14. Então, o irmão Brana está dizendo: veja, mas a voz que eu estou tentando lhes dizer nesta manhã é aquilo que o escritor disse. Devemos estar atentos, porque sabemos que não resta mais nenhuma esperança para o mundo, e muito menos para a igreja, a não ser a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos em um beco sem saída. Não tem como
Ir para frente não tem jeito, voltar para trás não tem jeito. Então a nossa saída vai ser para cima. E o mundo receberá aquilo que eles esperam. Mas a voz que eu estou tentando lhe dizer nesta manhã é como o escritor desta epístola está dizendo, aguardando a vinda de Jesus Cristo pela segunda vez. Meu Deus, ele veio uma vez oferecendo-se a si mesmo para tirar os pecados de muitos e aparecerá uma segunda vez sem pecado para aqueles que o esperam para a salvação. Agora, para fazer isto, para nós chamar alguém para olhar e ver isto, primeiramente o profeta diz, para fazer isso você precisa ver algo antes. E você viu, você alcançou a revelação. Você sabe que isto é o assim diz o Senhor. Que Jesus Cristo não é uma segunda pessoa. Que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Amém. É um mistério, porém, esse mistério foi revelado para você. Então você pode chamar a atenção de alguém para olhar e ver isto. Olhe. Vamos abrir nossa boca, ou nossas bocas, e vamos falar com alguém. Você já ouviu que Deus enviou um profeta com uma mensagem precursora da segunda vinda do Senhor Jesus? Não se acanhe, fale. Jesus falou, aquele que se envergonhar de mim diante desta geração incrédula, também me envergonharei dele naquele dia diante de meu Pai. Falemos, demos testemunhos de nossa fé. Amém. Para fazer isso, você precisa ver algo antes de poder dizer a alguém para olhar o que você está vendo. Graças a Deus. Agora, irmão Brana fala no parágrafo 31 que Noé teve uma experiência. Noé ouviu a voz. Deus falou com Noé. Vou trazer um dilúvio sobre a terra. E toda a carne que há espírito de vida e tudo que há na terra expirará. Faze para ti uma arca, Noé. Deu para Noé as instruções, medidas, altura, largura, comprimento, repartimentos e tudo mais. Isso será para a sua salvação, Noé, e a salvação de sua família. Que experiência Noé teve. Graças a Deus que ouvimos também a voz de Deus. Temos também uma experiência como Noé. Agora, Noé foi apanhado estando dentro da arca. Porque não adiantou nada para aqueles que achavam que Noé era bom, que era um homem justo e que ele poderia estar certo. Mas vamos fazer o seguinte: o dia que começar a chover, começar a cair água do céu, então nós vamos entrar na arca juntamente com Noé. Mas a Bíblia diz que veio o dilúvio e consumiu a todos, e eles não perceberam. E Jesus diz que como foi nos dias de Noé, seria nos dias da vinda do Filho do Homem. Sejamos apanhados do lado de dentro da arca. Devemos entrar antes que a porta se feche. Porque foi o próprio Deus quem fechou a porta e a betumou. E Noé não podia fazer mais nada.
Então o profeta diz: Noé teve uma experiência disso. E ele, pela fé, viu que vinha um dilúvio, uma grande chuva, que ia cobrir a terra e lavar a terra, a rededicação a Deus. A imundície do mundo que as pessoas tinham naquele ajuntamento em que estavam naquele dia, e tudo tinha que ser lavado para começar de novo. Deus não vai deixar por menos desta vez. Toda a imundície vai ser tirada. Por isso a Bíblia disse que aqui não vai ficar nem raiz e nem ramo. Amém. Tudo vai virar cinza. E os justos, os santos, vão pisar sobre a cinza dos ímpios. Se farão cinza debaixo da planta de vossos pés. Então, a terra seria lavada, ou foi lavada. O profeta disse: a rededicação a Deus. A imundície do mundo que as pessoas tinham naquele ajuntamento em que estavam naquele dia. E tudo tinha que ser lavado para começar de novo. Irmão Branda diz: acabei de terminar uma série de serviços nos últimos 7 selos. E descobrimos neste 6º selo que há uma grande interrupção na natureza. A lua, as estrelas, a terra arrotam. E a igreja será purificada. Israel é purificado. E tudo é purificado sobre aquele 7º selo, para que o milênio possa começar. Tem que haver uma purificação primeiro. Estamos entrando em uma parte muito importante daqui por diante nesta mensagem. No parágrafo 33, o profeta disse: e é isso que a igreja hoje é o que eu quero apontar para você, que precisamos de uma purificação. Precisamos de uma purificação. Antes que qualquer coisa possa vir de Deus, tem que haver uma purificação. Amém. A Bíblia diz: aquele que é sujo, seja sujo ainda. Mas aquele que é santo, seja santo ainda. Deus, para deixar um exemplo de fé para nós, ele pediu que Abraão saísse de sua terra, se desprendesse dela, saísse do meio de sua parentela, se desprendesse de tudo e fosse para um lugar aonde Deus ainda ia determinar. Abraão, melhor dizendo, Deus mandou Abraão se separar de tudo. Agora você leia 2 Coríntios, capítulo 6. Vamos ler isto? Carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 6. 2 Coríntios. Versículo 11 a seguir. Ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós. O nosso coração está dilatado. Não estáis estreitados em nós, mas estáis
estreitados nos vossos próprios afetos. Misericórdia. Ora, em recompensa disto falo, como a filhos, dilatai-vos também. Ele diz, nosso coração está dilatado. Não estão estreitados em nós. Mas estáis estreitados nos vossos próprios afetos. Então ele diz, em recompensa disto, falo como a filhos, dilatai-vos também. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Nenhuma. Pode estar escuro do jeito que for aqui dentro desse salão. Você risca um palito de fósforo, as trevas vão embora. Meu Deus! E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que senso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Amém. Vós sois o templo do Deus vivente. Deus habita em nós. Que escritura, não é? Vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, entre eles andarei, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, pelo que saí do meio deles. Apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Conselhos do nosso Deus. Meu Deus. Que boca calada que devia ser fechada, né? Boca fechada não entra mosca. Façamos a nossa parte. Façamos a nossa parte. Nós temos um guia. E esse é o Espírito Santo. A natureza tem um instinto. A natureza tem um instinto. E com esse instinto que Deus deu para a natureza, olha, pode que haja alguns deles aí mais distraídos, despercebidos, apanhados em alguma emboscada. Mas, através desse instinto que Deus deu para a natureza sabe quando vai chover. Irmão Brana tem mostrado para nós essas experiências. Ele diz, você vê uma porca, ela começa a pegar as cascas e levar para o outro lado da montanha, porque sabe que o inverno, o frio vem de lá. E ela está prestes a parir os seus filhotes. Eles sabem. O boi conhece o seu possuidor. O jumento a manjedoura do seu dono. Mas disse Deus, Israel não me entende. O meu povo não me entende. Oh, amados irmãos.
Então, é isso que a igreja hoje e o que eu quero apontar para você, que precisamos de uma purificação. Antes que qualquer coisa possa vir de Deus, tem que haver uma purificação. E quando olhamos e vemos as coisas como estão agora, sob as condições atuais, existindo do jeito que estão, podemos ver que algo deve acontecer antes que Deus possa continuar seu programa, uma purificação. Muitos de nós, eu digo, podem olhar para trás, Eu tenho uma fita, ou bem, é um filme que foi filmado em Jerusalém, onde estávamos perguntando aos judeus, quando eles estavam voltando do Irã e de muitos lugares, alguns anos atrás, cerca de 5 anos atrás, levando seus entes queridos em suas costas e tirando-os do navio e aviões e assim por diante, voltando. Fizeram-lhes a pergunta: vocês estão voltando para a terra, para a terra natal para morrer? E eles disseram: viemos para ver o Messias. Deus permitiu que aquela nação fosse espalhada pelo mundo inteiro. Mas como o profeta viu e profetizou, dizendo que eles voltaram em asas de águias. Ele viu um avião, né? Mas como não conhecia, então pensou que era uma águia. Voltando para as suas terras natais. Então, os mais jovens ajudando os mais velhos, pessoas deficientes, carregando nas costas. E agora chegaram lá, eles estavam tirando-os. Então foi feita a pergunta para eles: vocês voltaram para a terra natal para morrer? Eles disseram: voltamos para ver o Messias. Voltamos para ver a vinda do Messias. São Mateus 24, 32, o Senhor Jesus falou da figueira. Ouça esta parábola: quando a figueira começa a brotar e seus ramos se tornam tenros, sabeis que está próximo o verão. E assim também, quando virem todas estas coisas acontecerem. Irmão Brana disse: a figueira se refere aos judeus, voltando para a sua terra, para a sua pátria. E hoje eles são uma nação poderosa. Amém? A figueira brotou. E Jesus falou: não passará esta geração sem que tudo aconteça. Que geração? A geração que visse a figueira brotar. Já passou uma geração. E ainda não aconteceu, creio. Por amor de mim e de você, por amor de alguém, Deus esperando alguém entrar. Amém. Deus é Deus, Ele faz as coisas do modo que Ele quer. Não é isso? Ele não tem que receber ordem de ninguém. Ele faz como Ele quer fazer. Fizeram-lhe a pergunta: vocês estão voltando para a terra natal para morrer? Eles disseram: viemos para ver o Messias. Quando você vê Israel, aquela árvore brotando suas folhas, é um grande estandarte, é um grande estandarte. O tempo está próximo quando Israel se torna uma nação. E ela é uma nação hoje.
vemos coisas acontecendo que, para o mundo, é simplesmente tão invisível para eles como foi nos dias de Noé. Eu imagino que no princípio eles ficaram todos numa expectativa, curiosos, né? Noé dizendo, olha, vai chover, vai vir um dilúvio, vai lavar toda a terra. Então no começo ficaram com aquela expectativa, mas depois se acostumaram. À medida que o tempo foi passando, né? 120 anos, foi uma geração naquele tempo, cruzaram os braços. E a mesma coisa está acontecendo hoje. Muitas pessoas estão despercebidas, não está acontecendo nada. O profeta está dizendo, vemos coisas acontecendo que para o mundo é simplesmente tão invisível para eles como foi nos dias de Noé. Mas para nós, que esperamos a Cristo pela segunda vez, é um sinal de que ele logo virá. Amém. Vemos algo se preparando para acontecer e depende onde você está olhando. Amém. Agora, Noé sabia pela palavra de Deus que viria um dilúvio. Pela fé, ele viu. Ele sabia que isso aconteceria, porque a palavra de Deus o prometeu. A palavra de Deus prometeu para Noé que viria um dilúvio. A palavra de Deus tem prometido para a sua noiva que haverá um arrebatamento, haverá um casamento, haverá uma ceia de bodas ali no céu. Amém. E Jesus disse que foi preparar o lugar. E ele viria e nos levaria para que onde ele estivesse, estejamos nós também. É uma promessa infalível. Estejamos preparados. Pela fé ele viu, ele sabia que isso aconteceria, porque a palavra de Deus o prometeu. E nós sabemos também que isso acontecerá, porque é uma promessa do mesmo Deus que não falha. Agora, o próprio Noé, pela fé, viu que a palavra de Deus disse, mas o mundo não pôde ver, porque não foi possível provar cientificamente que havia água no céu. Mas Noé sabia que estava lá, porque Deus assim o disse. Amém. Ele é Deus, ele é o Criador. Não importa se lá em cima tem água, se não tem. Deus pode criar água lá em cima e mandar essa água para baixo. Então, amados, olha, nunca houve, digamos assim, o arrebatamento. Você não tem uma experiência pessoal disso. Transformações de corpos de pessoas vivas, mortos sendo ressuscitados. Olha, é um mistério, porém é a palavra de Deus, é uma promessa de Deus e vai acontecer. Pastor Joaquim estava pregando esses dias, programa de rádio, dizendo que somos astronautas de Deus. E um astronauta, depois que ele entra dentro daquela cápsula, ele não tem que fazer mais nada. O que ele tinha que fazer, ele fez antes. Porém, agora ele está dentro daquela cápsula e é simplesmente confiar. É simplesmente crer. Amém. Nós estamos justamente nesta posição. Já começou a contagem regressiva. Você está sentindo isto? Meu Deus.
Esta é a igreja, a noiva, a chamada para fora hoje. Sabe que a vinda do Senhor está próxima, independentemente de quanto o homem avançou, e assim por diante. E conseguir dividir um átomo e enviando uma mensagem de radar para a Lua, isso não significa nada para o crente, para o cristão. Apenas um sinal de que a vinda do Senhor está próxima. Amém. Amados, vemos nações quebrando e nações vindo, desmoronando, e o mundo desmoronando, e o movimento da igreja desmoronando. Então, somos ensinados que recebemos um reino que não pode ser abalado. Mas quando estas coisas começam a acontecer, a igreja se une cada vez mais com a ou pela palavra de Deus. É um grande dia o que estamos vivendo, e nós estamos, essência, nós estamos aqui. Que Deus ajude a nossa fé, que Ele esforce a nossa coragem. Melhor fora não conhecesse do que conhecendo. Cada coisa tem de estar no seu próprio lugar. Esta é a verdade. Mas, amados, não fica ouvindo vozes estranhas. Não fica olhando para a esquerda nem para a direita. Olhe para Jesus. Ouça a voz de Deus. Creia na palavra. Creia na Bíblia. Meu Deus, se isso não é isso, então o que nós estamos fazendo? Proclamando o cristianismo, para quê? Porém, isso é a palavra de Deus, é uma promessa dele. Amém. Então nós vemos essas coisas acontecendo. A noiva, a igreja, a noiva chamada para fora, hoje. Temos ouvido a sua voz e temos saído. Então essa noiva sabe que a vinda do Senhor está próxima, independentemente de quanto o homem avançou. Isso não importa. Nos dias de Noé, a ciência não podia haver nenhuma água lá em cima, mas isso não importava para Noé. O que importou para Noé foi que ele ouviu a voz de Deus: vou trazer um dilúvio. Amém. Então, a ciência, na verdade, tem avançado. E estas coisas servem para quê? Para formar mais incrédulos. É verdade. Para encher os corações de dúvidas. Mas isso não abala a noiva. Ela sabe que tudo isto é um sinal de que a vinda do Senhor está próxima. Então nós vemos nações quebrando, nações desmoronando, o mundo desmoronando, o movimento da igreja desmoronando, na própria mensagem desmoronando. Não deveria acontecer essas coisas. A gente nunca esperava isto, mas está acontecendo. Para quem iremos nós? Então somos ensinados que receberemos ou recebemos um reino que não pode ser abalado. Mas quando estas coisas começam a acontecer, a igreja se une cada vez mais pela palavra de Deus. É um grande dia, o dia em que estamos vivendo, e nós estamos.
Todo mundo está de olho em alguma coisa. Você pode estar pensando hoje em chegar em casa para jantar. Pode haver um piquenique esta tarde, para o qual você levará sua família. Pode haver outra coisa na própria semana que você está esperando a visita de um vizinho ou de algum amigo, mas todo mundo está de olho em alguma coisa. Nós estamos de olho em uma coisa: a vinda do Senhor Jesus. As outras coisinhas, as picuinhas familiares, são coisas secundárias. Vão ficando para trás. À medida que você vai remando, elas vão ficando para trás. Meu Deus. E como um grupo de crentes hoje reunidos, queremos fixar nossos pensamentos, nossos princípios e coisas sobre a vinda do Senhor. Nós, como um grupo de crentes reunidos hoje, queremos fixar nossos pensamentos, nossos princípios de fé e coisas sobre a vinda do Senhor, aguardando a Cristo, o qual aparecerá segunda vez sem pecado para a salvação aos que acreditam e estão esperando que ele venha. Deus aqui, o escritor está nos convidando para ver isto e olhar para isto. O escritor diz que nós esperamos por Cristo pela segunda vez para vê-lo como ele é. Amém. A gente pergunta a Deus: Senhor, o que mais eu poderia fazer? O que mais eu poderia fazer? Você não pode avançar sem autoridade. Você não pode sair da fileira. Você não pode recuar. Você tem que enfrentar a batalha. Porém, enfrentá-la com sabedoria. Enfrentá-la com oração. Enfrentá-la com paciência, porque isso faz parte das virtudes da natureza do Cordeiro. Colocando a fé na frente da batalha. E agora sabemos que a palavra é Cristo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Amém. E Hebreus 13:8 disse que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Portanto, é para a palavra que olhamos, pois ela é a expressão do que Deus é. Amém. E quando Deus veio em Cristo, ele era a expressão do que Deus era. E o que quer que ele tenha sido, ele sempre permanece, porque ele é eterno e não pode mudar. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus por esta revelação. Deus é a palavra. Cristo foi a palavra encarnada. Amém. E esta palavra, através da qual Deus criou o mundo, essa palavra está implantada no seu coração. Amém. Aleluia. Não importa
esse velho homem, essa carne pecaminosa, não importa o que ela queira fazer, há uma âncora que mantém o barco seguro, que mantém essa fé firme. Amém. Que esperança nos dá? Que Deus não nos tenha deixado sem um verdadeiro testemunho nos dias de confusão em que vivemos hoje. Graças a Deus por Ele ter nos enviado um profeta com esse testemunho da palavra, mostrando para nós isto é isto, isto é isto, isto é isto. Ah, mas acho que os discípulos erraram, porque Jesus mandou batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eles batizaram só no nome de Jesus. Tem alguma coisa errada em algum lugar. Quando estávamos lá na Assembleia de Deus, quando eu fazia parte lá, essa era a nossa expressão, esse era o nosso argumento. A mensagem rebumbou através do rádio e agitou todas as igrejas. Mas batismo em nome de Jesus? Não, mas Jesus mandou batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E os discípulos batizaram só no nome de Jesus, é verdade. Atos 2:38, e Atos 8, e Atos 10, Atos 19. Não encontramos ninguém batizado em Pai, Filho e Espírito Santo, mas os apóstolos erraram. Olha, Pedro chegou a negar Jesus. Mas a verdade é que eles tinham revelação. Eles sabiam qual era o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus abriu o entendimento deles como abriu o nosso entendimento. Você não tem dúvida, não é isso? Que o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Oh, Deus não tem nos deixado sem um testemunho nesses dias de tanta confusão. Eu nem saberia onde eu estaria se não fosse a mensagem do Elias. No entretanto, certamente somos um povo privilegiado, se apenas olharmos para o verdadeiro testemunho que temos, a palavra. Veja, porque essa é a revelação completa sobre Jesus Cristo. Nada pode ser acrescentado ou tirado dela, porque é a revelação de Jesus Cristo. Amém. Sejamos agradecidos ao nosso Deus. Sejamos mais agradecidos. Eu sei que você tem uma gratidão no seu coração, mas faça com que essa gratidão possa aumentar e tenha você segurança de sua eleição, sabendo que Deus não comete erros. Deus não errou em te chamar. O profeta disse assim que Deus sabia que ele podia confiar em você, por isso ele te predestinou antes da fundação do mundo. Amém. Bondoso Deus, olhando, Senhor Deus, para a nossa vida, para o nosso viver, nós nos sentimos envergonhados diante do Senhor. Mas aqui estamos nós suplicando, Pai, seu perdão, suplicando a tua misericórdia sobre nós. O Senhor conhece, sabe que o querer está em nós. Como gostaríamos de sermos cristãos melhores. Como gostaríamos de viver uma vida separada, totalmente separada do mundo, das coisas do mundo. Mas contudo, meu Deus, nós estamos aqui
Tal como aquele barco está lá dentro da água, mas a água não está dentro do barco. O mundo não está em nossos corações. Estamos vivendo no mundo, mas não somos do mundo. E como o Senhor mesmo orou, dizendo: Pai, oro para que não os tire do mundo, mas os livre do mal. Amém. Se conosco, Pai, no decorrer deste dia, os trabalhos ainda a serem realizados, que o Senhor possa estar presente em cada um deles. O pedimos e somos gratos no nome de Jesus, teu Filho amado. Amém.